noite, graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos nesta noite. Agradecemos a Deus por tudo, especialmente pela semana gelada que nós convivemos. Mas a palavra de Deus nos aquece, o nosso amor em Cristo Jesus é o mais importante. Então, como sempre nós queremos a orientação de Deus, um discernimento do alto, então nós vamos orar nesse momento, pedindo ricas bênçãos, pedindo sempre ao nosso bom Deus que o nosso intento de adorá-lo, de servi-lo, possa ser da melhor maneira possível. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, obrigado por essa noite, este momento no qual Deus, o Senhor mesmo tem marcado esse encontro. Esse dia estava marcado em teus livros santos, desde a eternidade o Senhor tem nos chamado para tão grande salvação, também para adoração. Se aqui nós chegamos, não foi por motivo, por força própria, mas por recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, hoje o dia do Senhor, lembramos sempre a ressurreição, e aqui, ó Deus, com esse momento especial, nos auxilie, fale com a Tua palavra em nossas vidas, nos transforme. Nos ajude também a exaltar a Ti, ó Deus, em adoração. Ser com os amigos, ser com os irmãos que estão acompanhando a este culto através das mídias sociais. E aqui nós estamos nesse período para lhe servir, prestar ao Deus a nossa adoração. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, igreja. Nós queremos cantar 2 hinos na sequência, 2 hinos do cantor cristão, e sendo o número 6 e também o número 3. Aqueles que podem ficar em pé. Número 6 e na sequência, número 3. Boa noite.
Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 18, até finalizando aí este capítulo. Filipenses 3. Espero que você esteja aproveitando bem as suas leituras semanais, diárias, e desafio a ficar aqui em Filipenses. Deus abençoe na próxima oportunidade, adentrando no capítulo 4. Então, podem já adiantar essa leitura. Versículo 18, eu estou lendo aqui esse texto. Porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Muito bem, até este versículo. A igreja pode assentar-se, queridos? Então nós vamos meditar daqui a pouco nesses versículos, do 18 ao 21, e que possamos cada vez mais enriquecermos na palavra do nosso bom Deus, manejando bem a palavra da verdade. Momento de avisos, agradecimentos também. Primeiro agradecendo, mesmo com as limitações, os programas que a nossa igreja tem realizado, assim como as igrejas irmãs em todo o Brasil, aí tem se prestado a dedicar e a realizar e fazer. Então, os juniores, eles estão se reunindo toda semana, preparando pela fé o retorno da escola bíblica dominical, e quando voltar eles já estão com o coração aquecidos, prontos a estarmos juntos nessa classe. E também a União Feminina, que tem feito as suas programações. Já queremos agradecer às irmãs da nossa igreja e de outras igrejas, aquelas que são convidadas a trazer a palavra, o desafio, e têm feito aí com certeza com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Essas programações aí, queremos lembrar que, pela graça de Deus, logo faremos da maneira normal. Que Deus esteja preservando, ajudando e nos abençoando em tudo. Nós oramos sempre pelos missionários, lembrando do Hélio, da Ana Paula, os propósitos no quais eles têm realizado. Também tenho orado pelo ministério do pastor Mário Botão, e tem aqueles que nós apoiamos financeiramente, tem aqueles que nós apoiamos em oração e queremos interceder diante de Deus. Então, pelo trabalho que ele tem feito ali no Paraná, também nós oramos por alguns missionários que têm nos passado desafios na área da saúde deles ou de filhos, assim como a Beth e o Roger, no qual o seu filho e a sua filha têm passado esses dias por dias difíceis. Conforto pelo pastor Roberto e família. Então nós estamos aí nesse intuito de saber sempre que Deus está no controle. Então a missionária Lois partiu para a glória, e aí nós estamos orando pelo conforto da família e tudo que Deus tem realizado nessa sequência. Interessante que nós lembramos aí dos seus momentos aqui no Brasil, momentos finais. Eles finalizaram o trabalho aqui no Brasil após mais de 30 anos com a nossa igreja. Eu lembro que no dia 29 de março de 2020, nós estávamos lá em Guarulhos levando um casal, e eles ainda com planos, né? Sempre nós temos planos, mas a boa resposta vem do Senhor. Por motivo da Covid, eles tiveram que voltar para os Estados Unidos e também tratamento da irmã Lois. Então, continuando os propósitos de Deus em nossas vidas, e uma perda grande. Várias notícias nós chegamos de outros missionários também que têm partido, mas partido para a glória. Nossa oração é que outros homens e mulheres de Deus venham a substituí-los, ou venham a empunhar a mesma fé e possam levar o trabalho de Deus adiante também. Estamos orando pela tia Juraci, lá de Brasília, a saúde bem crítica nesse momento. Então que Deus possa realizar o milagre, Deus esteja fazendo sempre a perfeita vontade,
e que nossos corações venham concordar com aquilo que Deus decide. Deus, Ele é o dono da vida. Ele que sabe de todas as coisas muito melhor do que nós mesmos. Então nós estamos orando por isso também. Por cada pedido dos irmãos que chegam, aqueles que estão desempregados, que Deus seja confortando, aqueles que estão com luta no lar, algum problema, nós queremos interceder por esses também. Então nós vamos ter uma oração neste momento. Se a irmã Ramilda pudesse vir até aqui próximo ao seu lar, né? A irmã vai orar pelo conforto, especialmente a família do pastor Roberto. Tá bom? A irmã pode orar nesse momento? Oremos. Santo Eterno Deus, na Tua presença, Pai, graça te damos, ó Pai, por esse domingo, ó Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor, para te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto, ó Pai. Venho te pedir, Senhor, que esse culto possa estar chegando, ó Pai, a Ti com um cheiro suave, ó Pai. Para neste momento, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pela família do pastor Roberto, Senhor, que o Senhor possa estar consolando, Pai, aqueles corações ali dos seus filhos e parentes e amigos, ó Pai, mais chegados, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, estar consolando, ó Pai, pela perca da Dona Losa, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que ela tá na glória, Pai, foi uma serva tão exemplar, ó Pai, que pregou a Tua palavra, Senhor, fez bastante evangelismo, ó Pai, e ela partiu, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, tá abençoando também, ó Pai, a saúde do pastor Roberto, Senhor, pois ele passou por cirurgia, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, dos altos céus, ó Pai, tá confortando ele, cuidando da sua saúde e dando a Tua graça, Pai, na vida dele, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa família que fez grandes coisas, Pai, aqui por nós no Brasil, ó Pai. Esses servos Teus, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu sei que a minha oração já chegou ao Teu trono de graça, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, Pai. Em Teu nome, agradecida. Amém. Amém. Fazer mais informações sobre o funeral. Bom, nós vamos estar passando para a igreja. Querida, ore nesse momento pelos missionários. Nós aqui citamos sempre o Ana Paula, mas outros pedidos que vêm no coração. E ore pela também a tia Juraci. A graça e misericórdia do nosso bom Deus. Vamos orar nesse momento. Depois, o cântico em espírito. Pai querido, na Tua presença, nós somos gratos por mais esta oportunidade que temos de estarmos na Tua casa. E neste momento, estarmos intercedendo pelos missionários, que o Senhor esteja abençoando, suprindo as necessidades, também, Senhor Deus, protegendo-os, concedendo saúde, Senhor Deus, para eles que estão pregando o Teu Evangelho. Em especial, te pedimos pelo Éron e Ana Paula. O Senhor sabe os desejos dos corações desses Teus servos. E como é um pedido deles, Senhor Deus, o desejo de se tornarem pais, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, e suprindo e ajudando, Senhor Deus, o local onde eles vão estar de agora em diante. Esteja também abençoando todos os missionários. E agora quero te pedir pela minha tia Juraci, que o Senhor venha estar, ó Pai, com ela naquele leito de hospital, fazendo a Tua vontade, ó Pai, abençoando, aliviando as dores, ajudando também meus primos e toda a família, Senhor Deus, confortando os corações e ajudando, Senhor Deus, cada momento que ela está ali. Em nome de Cristo, nós entregamos nas Tuas mãos e sabemos que o Senhor já nos respondeu de acordo com a Tua perfeita vontade. Amém. Amém, querida igreja. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Aqui é o último cântico antes da mensagem, em espírito. Depois nós vamos abrir a palavra em Efésios e dar a continuidade na pregação, na exposição da santa palavra do nosso bom Deus. Em espírito. Te adoramos, te
poder sentar. Palavra do nosso bom Deus. Filipenses, no capítulo 3. Nós sempre citamos os benefícios da pregação expositiva ou a continuidade aí dos textos. Se eu perguntar qual foi o livro que pregamos semana passada, é fácil, porque é continuidade. E também a mensagem sempre vai ser linkada, ela vai ser acorrentada, ela vai ter, então, fortes indícios de compreensão com a mensagem passada. Então, nós pregamos aqui em contextos, em textos, mas, de maneira geral, é bom lembrar o que fala esse livro de Filipenses, do qual Deus usou a vida do apóstolo Paulo. Portanto, estamos aqui nesse último parágrafo, os últimos ensinamentos nesse capítulo 3. Mas é bom recordar. Alguém disse que recordar é viver. E o que nós vimos na última oportunidade? Foi verificado do versículo 10 até o 17. Hoje será do 18 até o final do capítulo. Mas nós estamos vendo que Paulo tem uma preocupação extrema a respeito do aperfeiçoamento espiritual daqueles crentes. Que eles deveriam ser felizes, envolvidos com missões, com isso deveriam ser unidos, com isso eles deveriam aceitar de fato a boa palavra da verdade, e isso ia gerando um comprometimento com Cristo e com a palavra do nosso bom Deus. Então verificamos alguns passos na última oportunidade. Que um cristão cauteloso, um cristão alegre, aquele cristão que desenvolve a sua vida espiritual, ele busca conhecimento. Isso nós vimos no versículo 10. O conhecimento ou intimidade com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós vimos na última oportunidade que Paulo demonstra a sua humildade. Para que ele pudesse crescer, antes ele tinha que ter a consciência de que ele era pequeno, um esvaziamento. Então ele cita ali claramente que ele não era perfeito, ou não era perfeito ainda, pois a perfeição somente lá no céu. Paulo mostra em terceiro lugar a sua persistência, versículo 12 e versículo 13. Então você vai encontrando a palavra prosseguir, esquecer, avançar, ter metas. Então nós vemos isso no versículo 12 e 13. Paulo demonstra a motivação para esse aperfeiçoamento. O versículo 14 fala do prêmio, da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo demonstra em quinto lugar ainda a sua convicção. Versículo 15, ele fala que apesar de não ter atingido a perfeição final, a santificação final, uma coisa ele fazia, ou ele sabia da maturidade cristã. Então ele incentivava aos irmãos, no versículo 15, a entender esse fato. Depois, versículo 16, preservar aquilo que já tem. Nós vamos andando com Cristo, nós vamos rumo ao alvo maior, e não é para abandonarmos a fé, não é para olharmos para trás, não é para desistirmos da carreira cristã. Então, andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Imagine alguém subindo numa escada, e ele está pronto a chegar no patamar mais alto. Então ele não pode pensar em dar passos para trás, voltar. Então aquilo que nós recebemos, aquela responsabilidade, aquele crescimento, aquele amor para com Deus, deve ser crescente, não esfriar, não abandonar. E por último, o versículo 17 aí do 3, nós verificamos sobre a replicação. Já que nós chegamos a esse patamar cristão que devemos desenvolver, agora seja esse exemplo. E aí Paulo coloca-se como exemplo, e ele fala, olha, tem outros bons exemplos a seguir, no versículo 17. E aí sabemos que nessa epístola, fala de Timóteo, Epafroditos, e talvez outros irmãos que eram bons exemplos. E na verdade, todo cristão, todo ser humano, ele é um exemplo. Ou exemplo a ser seguido, ou um exemplo a não ser seguido. Não tem como dizer que nós não somos exemplo. Ou somos bons, ou somos mau exemplo sempre. Muito bem, e hoje, no versículo 18 em diante,
E o nosso tema inteiro do capítulo 3 tem sido assim, o cristão alegre e cauteloso. Aparece sempre essas duas palavras, alegre e cauteloso, vigilante. Então, versículo 18, eu quero ler mais uma vez. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui o cristão alegre e cauteloso, ele se protege dos falsos crentes. E por que eu coloco aqui como falsos crentes? Adiante fala que é inimigos da cruz de Cristo. Agora veja bem, pois muitos andam, e aí fala que não é muitos andam no mundo, no sentido, eles estão fora da igreja e atacam a igreja. Olha o que diz o versículo, porque muitos andam entre nós. É chamado no seio da igreja, na convivência da comunidade cristã. E Paulo ainda coloca que não eram poucos, não. Paulo ministrava, Paulo pregava, e aí nós temos o contexto que o inimigo se levantava ferozmente contra a pregação, contra a palavra, e muitas vezes Paulo ia como missionário, como apóstolo, a outras localidades, a outras regiões, seguindo a orientação de Deus para pregar o Evangelho. Mas após a sua saída, o que muitas vezes acontecia era falsos irmãos também se diziam como apóstolos, ou se diziam missionários, pastores, e chegava numa igreja, e aí com a mensagem falsa, com a mensagem mentirosa, com a mensagem corrupta, tentava desfazer a obra do apóstolo Paulo. E muitas vezes Paulo coloca nas suas epístolas que alguns desafiavam sua própria autoridade. Esses falsos crentes ou falsos líderes, falsos irmãos, muitas vezes diziam: o que Paulo tem ensinado é mentira. Muitas vezes diziam que Paulo nem apóstolo ele era. Ele não tinha esse título. Ele não tinha essa honraria dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas veja aí, pois muitos andam entre nós. E é lógico que esses falsos irmãos, essa expressão andar aí, fala procedimento. Era o comportamento reprovável que eles tinham. Então esse andar aí, né, é um exemplo de vidas que estavam de fato separadas do Senhor Jesus Cristo, mas se disfarçavam, diziam-se como ovelhas, diziam-se como pastores, como líderes, nesse contexto, na igreja. Será que isso é possível? E aí nós temos que pegar esse pensamento, esse fato, de que muitos andavam naquele contexto, prejudicando a igreja. E aí temos que aplicar para hoje, ou pensar, isso será que aconteceu só no passado? Isso ficou somente naquela época. Pois hoje a igreja está vacinada, hoje a igreja não corre mais esse risco. Será que isso é fato? Ou será que a igreja constantemente, ela está lutando, labutando? Ela tem que estar vigilante. E olha, isso é o fato. Ainda acontece com o passar do tempo muito mais. A Bíblia fala sobre o retorno de Jesus, faltando tanto fé, e a fé é a fé verdadeira, e também faltou no amor. Quando fala sobre a vida de Jesus, fala sobre isso. As coisas vão se afunilando, e não é para melhor. Mas a igreja que está representando e lutando, ela é militante pela causa do Senhor Jesus. Então Paulo aqui está dando mais aquela exortação, e ele fala: não me canso de repetir esse tema. É para alerta, serve para a igreja, e também se aqueles estão convivendo erradamente, é um alerta para que eles possam se corrigir ou sair. Olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes. Paulo não falou uma vez só sobre esse assunto. Lembra que lá no início, Paulo fala assim: cautelai-vos 3 vezes. E lá ele fala que ele não se cansa de ensinar essa verdade. Está lá, no versículo 1. Assim não, a minha versão, assim não me canso ou não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu escreva sempre as mesmas coisas. O alerta vale a pena. Quando há perigo, o alerta tem que ser constante. Quando existe algo nocivo, algo prejudicial, vem marcado.
Você pode notar que em lugares perigosos, no ambiente de trabalho, sempre vai ter ali um símbolo que marca cuidado, não ultrapasse, não toque, e assim por diante. E Paulo, quando ele tinha zelo pela igreja, ele fala, olha, mais uma vez, estou repetindo. Então se proteja dos falsos irmãos. E mais uma vez aqui Paulo dizendo que eles estavam próximos, eles andavam de redor. Então Paulo denuncia mais uma vez o erro, pregando a verdade. Paulo aqui mais uma vez combate a mentira ou a heresia, porque ele sabe como é prejudicial. Se tirarmos a pregação correta da palavra, o que a igreja vai pregar? Se é a palavra que nos transforma, ela que nos corrige, ela que nos dá o crescimento, ela nos alimenta. Se ingerirmos um alimento falso, um alimento envenenado, vai fazer mal para o nosso corpo, para a nossa mente. E aqui Paulo está denunciando mais uma vez. E Paulo tinha muitos inimigos por pregar essa mensagem, muitos. Muitas cidades ele passava, muitas vezes ele era ameaçado mesmo. Ele fora perseguido. E não foi diferente com o Senhor Jesus, que veio pregar a verdade. Veio pregar a vida, o caminho. Então Paulo chama esses aí de inimigos da cruz. Tenta imaginar alguém receber esse rótulo. Inimigos da cruz de Cristo. O interessante é que antes da conversão, a Bíblia diz que todos éramos inimigos de Deus. É ruim saber ou pensar no ambiente de inimizade. Mas não tem como ser amigos de todos ou de todo mundo. A Bíblia coloca claro, em Romanos mesmo, que antes da conversão nós éramos inimigos de Deus. E há, assim, uma consequência lógica dessa inimizade. E aí tenta imaginar, de você não gostar de alguém que mora longe, talvez não lhe causa muito prejuízo. Mas se você tem um inimigo lá na empresa onde você trabalha, aí aquelas 8 horas, 10 horas de serviço, você sabe que tem alguém ali que talvez quer o seu mal, quer lhe prejudicar. Agora imagine se o inimigo é dentro da sua casa, você convive por muito tempo. Não vai piorando a situação? Agora imagine alguém sendo inimigo de Deus. Não tem por onde fugir. Não tem aonde, procurar refúgio. Porque Deus é refúgio. Mas se a pessoa é inimigo de Deus, e aqui esses falsos irmãos, que se dizem crentes, é recebido esse título aí, inimigos da cruz de Cristo. É um título muito forte. E na Bíblia, em outros contextos, tem palavras fortes como essa. Não somente Jesus, mas toda a mensagem do Antigo Testamento e muitos profetas falavam claramente. Por exemplo, raça de víboras. Não é uma expressão forte também? João Batista falava isso. Raça de víboras. Quem vos induziu, quem vos enganou a fugir da ira vindoura? E eles com outras mensagens, achando que iria se livrar da condenação. O Senhor Jesus também falou palavras duras, palavras claras, contra aqueles que deveriam ensinar a verdade, mas estavam ensinando mentira, ou por causa da hipocrisia deles. Então, inimigos da cruz de Cristo. E muitos hoje são isso. Muitos são inimigos da cruz de Cristo. Espero que nenhum ouvinte aqui seja declarado por Deus como inimigos da cruz de Cristo. Que você não seja. Se você é atualmente um inimigo da cruz de Cristo, peça perdão. Saia dessa situação. Em ser inimigo, torne-se amigo de Jesus. Se renda à cruz, se renda à pregação do Evangelho. Então, era chamado inimigos da cruz. E durante a história sempre se levantou. Você pode ler no Antigo e Novo Testamento, aqueles que se levantaram claramente contra Deus. E nenhum desses ficaram sem julgamento. Todos receberam a sua recompensa. Por ir até o final serem inimigos de Cristo. E aqui vai falar a consequência desses que se tornam, que são inimigos de Cristo. Então, quem de fato são esses inimigos? Pelo contexto aqui, duas opções. Ou poderia ser aqueles judaizantes, que nós já tratamos, que são chamados aqui de cães, versículo 2, maus obreiros, ou falsa circuncisão. Pode ser esses.
Eles eram inimigos da cruz de Cristo. Eles tentavam misturar alguns aspectos, distorcendo da lei mosaica, lei judaica, e colocando isso acima da redenção que Jesus ele realizou na cruz do Calvário. E eles davam muito destaque a rituais. Olha, você é salvo, não se preocupe muito com Jesus, não. Então eles colocavam outros temas, dizendo que ajudava na salvação, ou aquilo sim salvava. Como, por exemplo, alguém falar que o batismo salva. E já mencionado, não desprezamos a importância da ordenança do batismo, mas o batismo não salva. Jesus sempre falou, arrependei-vos e convertei-vos. Batismo é para quem é salvo. O batismo não é para salvar ninguém, ou qualquer outra área. Muito bem, alguns acham que são esses, que desvirtuavam o Evangelho. Aquilo que realmente teve o seu momento, ele estava exaltando, mas não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seria o que ele estava tentando abrir um novo caminho de salvação, como obra salva. Mas a salvação é a obra de Cristo, totalmente. Muito bem. Mas tem aqueles que falam que, olha, talvez não eram judaizantes, não eram esses que eram muito ligados à distorção da aplicação da lei mosaica. Alguns falam, olha, é um outro grupo agora que está surgindo e passava pelas igrejas. E numa igreja pode ter sempre pessoas legalistas, judaizantes, nesse sentido, ou esse outro grupo, que é chamado aí por Paulo em outros textos de libertinos. Então, judaizantes, aqueles que usavam incorretamente a aplicação da lei. E aí tinha aqueles também que eram libertinos, era outro extremo. Um colocava muitas regras para a pessoa chegar até Deus. Esse outro grupo libertino fala, olha, depois que você aceitou Jesus, não se preocupe com a sua vida. Ou, quem é convertido, não se preocupe. Aquela mente mundana, procedimento mundano. Se o judaizante ele era cheio de regras, o libertino aqui é sem regra alguma. Você já encontrou alguém que tenta viver assim? Sem regra, não se preocupa com nada. A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Não se importa com seus vícios e com as suas paixões. Dizendo-se crente, mas muitas coisas para se tratar diante de Deus, mas achando que são convertidos. Então, o libertino é aquele que é sem regra e sem pudor. É um adjetivo aqui que qualifica aquele indivíduo que não tem senso moral. Pode estar carregando a Bíblia, pode estar lendo, mas não se preocupa com aquilo que é moral. O libertino, ainda, é alguém que poderia ser chamado também pelas Escrituras de uma pessoa devassa. Dissoluta, depravado, que atua com libertinagem. O libertino não sabe usar a liberdade que Deus nos dá. Libertino é isso. O cristão ele tem a verdadeira liberdade em Cristo. Jesus que nos livrou da ira futura. Jesus nos livra, quando nós dependemos dele, de vícios e paixões. Isso é liberdade cristã. Agora, libertinagem não, a pessoa dá um passo ao contrário. Ele fala, posso fazer de tudo, Jesus é meu Salvador, mas para ele Jesus não é o Senhor da vida dele. Tem diferença, né? Ele só acha que Jesus é Salvador, mas não é Senhor da vida. Aquele de fato que manda, que de fato é importante. Então há consequências em viver na libertinagem. Ou achar que é convertido, mas na verdade não é. Então não se importa com o seu comportamento. Pessoas aconselham, a palavra é pregada e o coração dele nunca é transformado. Nunca chega à transformação real. Então a natureza é pecaminosa e não quer mudar. Lá no fundo não quer mudar. Torna-se talvez amigo do Evangelho, torna-se alguém igrejado, às vezes torna-se líder de uma igreja, mas não é convertido. Não é convertido. Então a natureza humana às vezes pode estar nesse legalismo, querendo salvar-se a si próprio sem a ajuda de Deus. E outro lado, falando, Jesus já me salvou, agora eu faço o que eu quero, agora que eu faço. Ninguém manda na minha vida. Não tem mais regra. Então não tem transformação verdadeira. Não tem transformação. Então Paulo encontrou muitos desses.
Em Romanos, por exemplo, capítulo 3, se você for ler lá no versículo 8, aqueles que pregavam o seguinte: praticamos males para que venham bens. Eles falam assim: Deus é tão misericórdia, Deus sempre vai agir com misericórdia. E quanto mais eu apronto, mais é a oportunidade de Deus mostrar a sua misericórdia. Tenta imaginar se fosse mesmo uma criança, um adolescente, com um pai que passa a mão em tudo. Aí essa criança fala: eu vou aprontar cada vez mais, porque eu sei que o meu pai sempre vai passar a mão, sempre vai concordar comigo, sempre vai se opor aos que me criticam. Então, quanto mais eu errar, é mais oportunidade de meu pai mostrar a bondade dele. Agora, lembra que Deus, ele é bondade, mas ele é justiça? Deus não brinca com as coisas corretas, com as coisas que são santas. Romanos 6:1 ainda fala assim, alguns falavam: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Agora é lógico, cada vez que Cristo libertava, alguém salvava, ele encontrava e falava assim: vai e não peques mais. Evita o caminho tortuoso, evita o caminho alto. Jesus nunca falava para a pessoa: agora você vai e continua da mesma maneira. Porque a conversão, ela nos transforma. Porque esses tais não servem a Cristo. Romanos 16:18. Esses inimigos da cruz, que se diz irmãos, Paulo fala deles em Romanos 16:18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suas palavras e lisonjas, olha, lisonjas, conseguem convencer a outros. Enganam o coração dos incautos. Romanos 16:18. Também a versão fala: eles enganam, esses se levantam e falam: irmãos, vamos fazer o que a gente deseja da vida. Eles enganam os corações mais incautos. E aqui incautos é aquele que não tem cautela. A palavra incauto. E lembra aqui, lá no início a minha versão fala assim: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, dos falsos da circuncisão. É para ter cautela, vigilância. Agora se levanta alguns contrário à pregação bíblica, contrário à pregação de Cristo, no qual Deus usou o apóstolo Paulo. E eles se levantam muitas vezes no meio da igreja e conseguem enganar corações incautos. Aqueles irmãos mais descuidados, imprudentes, sabe, os mais ingênuos? Ele é ingênuo, é mais fácil de enganar, e Varé consegue mesmo enganar. Então, a igreja de Roma tinha esse problema, Paulo escreve, lá em Corinto, muitas coisas também. Mas qual que é a regra então? 1 Coríntios 6:12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas que convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A regra de Cristo em nosso coração, a regra do amor, a regra da verdade, de andar no caminho da justiça. Então Paulo fala: eu sei que eu posso fazer todas as coisas mesmo, mas eu não faço aquilo que convém. Seria assim: o cristão pode fazer todas as coisas, menos o planejar se afastar de Deus, pecar contra Deus. Não é planejamento. Quando acontece é um acidente. E João fala isso: irmãos, não quereis que vocês pequem, mas se todavia pecares, né? Se alguém tem algum pecado, temos um advogado juntamente com o Pai. No caso é Jesus Cristo. Então, olha, o libertino fala assim: todas as coisas me são lícitas. O cristão verdadeiro responde: mas nem todas as coisas convêm. O libertino fala: mas todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo. E o cristão verdadeiro fala: mas eu não me deixarei dominar. Dominar é aquilo que domina, aquilo que vicia, aquilo que de fato escraviza, por nenhuma delas. Então olha a diferença. Então tinha irmãos lá, tinha falsos irmãos na verdade com esse pensamento, e ganhando um grupo. Lembra que a graça de Deus, ela valoriza a obra de Jesus, e ela valoriza a transformação em nossas vidas. Ela nos transforma. Paulo fala sobre esses aí. Qual era a atitude de Paulo perante esses falsos irmãos? Paulo já declarou, identificou que eles eram muitos. Não coloca isso? Eles eram muitos. Andavam no meio do povo. Paulo repetidamente os reprovava. Pedia para a igreja reprovar esse grupo. Mas Paulo fala que era tanto que até chorando
Imagina que exortava, mas com choro. E aqui é um choro duplo, querendo que esse povo se convertia, já que eles estavam próximos da igreja, que eles viessem a se converter. Mas também Paulo chorava porque muitas vezes enganavam a irmãos verdadeiros, irmãos mais fracos. Então o choro de Paulo, em outros contextos, é duplo. Queria que esses homens, esses libertinos, se convertiam, e eles com coração duro, não se convertiam. E ao mesmo tempo Paulo fala, só que eles estão enganando muitos aqui no nosso meio. Então Paulo aqui com eloquência no pregar, mas também com um coração quebrantado. Ele queria ver a transformação. Ele queria ver a igreja mais santa, mais próxima de Deus. Mas havia aqueles que estavam naquele momento, naquele contexto, prejudicando a obra de Deus. Então Paulo fala assim que era com muito choro. Alguns falam que homem não chora. Não tem essa expressão? Mentira, né? Aqui Paulo chorou. Mais de uma vez. Nosso Senhor Jesus Cristo chorou. Então era um choro. Paulo diz lá em Atos, eu vou dar só referência, que ele pregava, ele vigiava, ele pregava todas as coisas, e aí ele cobria aquilo com oração e com muito choro. Você que pode ler com mais um tempo, em Atos capítulo 20, versículo 19, versículo 31, Paulo fala, eu sei que no meio de nós, no meio de vocês, vão surgir o quê? Lobos, que não vão poupar as ovelhas. Diversas vezes ele falava sobre isso. Em 2 Coríntios 2,4 também, daqui a pouco eu vou ler esse versículo. Irmãos, então Paulo tinha um zelo pela igreja. Era um zelo verdadeiro. Não era um zelo de boca para fora. Muitas coisas aconteceram contra o apóstolo Paulo, mas nenhuma se equiparava. Por exemplo, Paulo passou frio, ele não ligava para passar frio. Fome, nudez, prisão, ele nunca reclamou, ele não ligava por isso. Mas quando ele chorava era por causa da igreja. Era por causa de falsos ali. Falsos líderes, falsos irmãos. Olha que interessante. Muitas vezes foi salteado, naufrágio, muitas coisas passou. Isso não incomodava. Ele sabia que isso ele estaria passando mesmo. Mas quando ele via o trabalho da igreja, então 2 Coríntios 2,4, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, 2 Coríntios 2,4, não para que vos entristecesseis. Paulo fala, eu estou chorando por vocês, não é para vocês ficar tristes não, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Eu estou chorando porque eu vos amo. Sabe um pai que tem que disciplinar o seu filho? Ele faz isso, talvez não uma expressão, mas internamente o coração sangrando, chorando. Mas tem que ter ali aquele trabalho. Um professor que às vezes tem que dar uma nota ruim para o aluno, porque o aluno merece, não deve ser com alegria, é para um alerta, para que ele venha sair daquele caminho errado. Irmãos, então Paulo fala aqui muitas lágrimas. Ele escrevia, ele pregava e ele orava. Então o coração dele comovido, perigos que rodeavam a igreja. Então esse povo aí, nesse contexto, eles procediam de que forma? Versículo 19 ainda. O que aconteceria com esses falsos que estavam dentro da igreja? Os inimigos da cruz. Olha aí. O destino deles é perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupam-se com as coisas terrenas. Muito bem. Eu vou pegar aqui, não na ordem do versículo 19. A minha versão fala, primeiro, o Deus deles é o ventre. A minha versão fala sobre isso. Ou seja, eles adoram a si mesmos. Porque a palavra ventre aqui, ela é a mesma que poderia ser traduzida como umbigo. Já viu a expressão, fulano só se preocupa com o seu umbigo? Já viu? Só com ele mesmo? Eram pessoas egoístas. E na obra de Deus é diferente, não é? Convertido. Ele tem que se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Consigo, ou a sua pessoa, quem cuida é Deus. Deus vai cuidar de nós. Agora Deus nos usa para cuidar de outros. Então eles adoram a si mesmo. Por isso que o Deus deles é o ventre. Então vive no mundo deles. A palavra aqui, koilia, ventre, né? Como já mencionei, poderia ser útero ou umbigo. Então se preocupa com eles.
Não importa com os demais. Se a coisa está indo de mal a pior, ele coloca mais fogo ainda, ele coloca mais lenha na fogueira. O Deus deles era eles mesmos, vida centrada neles. Então não se preocupava com a obra, não se preocupava com a igreja. Eles queriam então pensar apenas em si mesmo. Mas nem poderia ser aqueles que pensam em satisfazer apenas seus apetites. Porque essa expressão, o Deus deles é o ventre, é aquele que procura satisfazer apetites carnais. A Bíblia diz que tem o fruto do Espírito, em Gálatas 5, e tem obras da carne, não tem? E aí que alguns não quer saber nada do Espírito. Então, lógico, o descrente não tem nada a ver. Mas há crentes também que não conseguem desenvolver o fruto do Espírito e vivem na carne, chamado carnais. E a Bíblia nos coloca que nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa vida já pertence a Jesus. Fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então essas pessoas viviam, muitas vezes, em necessidade, satisfazendo então os seus prazeres. E Cristo rejeita esse pensamento. Não é um pensamento nosso. Não é um pensamento. Até Jesus dá outro exemplo aqui. Lembra quando houve a tentação? Em Mateus 4, Jesus rejeita a proposta do inimigo. A proposta tinha naquele contexto, Jesus estava jejuando. Aí o inimigo fala, sendo você, já que você é, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E não é errado satisfazer e comer. Mas naquele momento Jesus estava em obediência ao Pai. Era uma preparação, né, daquele contexto. O inimigo queria que Jesus fizesse a própria vontade dele. Jesus em comunicação com o Pai e o inimigo querendo desvirtuar, tentar. E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, não somente de necessidades carnais, mas outras mais importantes, espirituais. Devemos viver de fato pela palavra que procede da boca de Deus, as Escrituras, a boa doutrina. Muito bem. Então aqui esses homens invertiam qualquer padrão bom. Olha o 19. A glória deles era o quê? O seu próprio ventre. A glória deles também era a sua infâmia. Infâmia contra a boa fama. A tudo aquilo que é um bom louvor. Aquilo que é coisas corretas. Você encontrou já pessoas que é tudo mente o contrário? Você fala de Deus, ele fala, não acredito. Você fala de perdão, ele fala, não, eu me vim. Você fala de uma busca de comunhão e fala, não, eu quero satisfazer meus desejos carnais mesmo. Então, tudo que ele fala é o contrário, em comparação às Escrituras. Escarnece das virtudes, da verdade. É aquele que se você devolver um troco, seu bobo, o outro que errou, sabe? Um troco na padaria, não é? No ônibus, você foi tolo, eu pegaria para mim. Se ele vê uma carteira caída, um dinheiro saindo do bolso de alguém, ele vai lá e já pisa em cima e fala, opa, achado não é roubado. Em vez de preocupação que alguém perdeu essa carteira, vai ter um local de fato, hoje, né? Anuncia, olha, achei uma carteira, e quem for o dono aí, dá alguma dica de quem é a carteira, até aparecer o dono. Tem gente que não, se puder, pega. Então, inverteu. Mundo difícil. Ao mal chamam de bem, e ao bem mal. Fazem das trevas luz e das luz trevas. Colocavam o amargo por doce e o doce por amargo. É uma inversão de valores. Esse texto lá de Isaías 5:20. E se vangloriam dos seus maus atos. Eles erram ainda conta no trombone. Eu fiz isso mesmo. Então, voltado apenas para as coisas materiais. Vivem, visto que só se preocupam com coisas terrenas. As coisas terrenas nos preocupam mesmo. Mas não viver preocupado somente com essas. Tem uma diferença, né? Muitas vezes temos que estudar, porque nós temos que pagar nossas contas, cuidar da saúde, muitas coisas importantes. Mas tudo com a orientação de Deus. Esses aqui não. Só se preocupam com coisas passageiras. Em ter lucro, em ter fama, glória para eles mesmos. Então Paulo fala, olha, só se preocupam com isso. Eles não buscam aquilo que é eterno. Não buscam aquilo que de fato é de Deus. Não buscam riquezas espirituais. Isso naquela época. Será que hoje melhorou? Tem pessoas assim? Mas aqui adiantando, irmãos,
Qual é o destino desses? Qual é o destino desses? O destino deles é a perdição. Fisicamente, onde que eles estavam nesse contexto? Na igreja. Pois muitos andam entre nós. Aí Paulo vai falando, entre nós, igreja. E esses têm o caminho da perdição, porque nunca foram convertidos. É sobre isso. O erro não era estar na igreja. O erro era não estar em Cristo Jesus. Só estava na igreja, ocupando mais um espaço. Mas não eram convertidos, lavados pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo estava chorando. Porque além deles irem para a condenação eterna, eles davam então esse péssimo exemplo, estavam levando até um crente verdadeiro para o mau caminho. Entenda isso, o perigo. Então esses aí, olha, eles estavam indo para a perdição. O destino deles já é a perdição. Aqui está falando do inferno. Aqui está falando do distanciamento de Deus. Eles estavam escarnecendo das coisas do Altíssimo. Não valorizar a obra do Senhor Jesus Cristo. O fim deles aqui é a morte. Vai ter outros versículos que falam sobre isso. É a perdição, não a salvação. No contexto para esses, eles não eram convertidos. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 1,9, os quais por castigo padecerão eterna perdição. 2 Tessalonicenses 1,9, os quais por castigo, olha, os quais por castigo. Até quando esse castigo? É sentar em cima do bico? Virar as costas para a porta? É a palmatória? É umas 3 chineladas bem dadas? É uma vara? Os quais por castigo padecerão eterna perdição. É um estado sem fim. Aonde? Longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1,9 fala sobre isso. O castigo eterno, longe da face do Senhor. E qual a coisa mais terrível? No inferno ou no lago de fogo? Que é a sequência. Não é nem a dor. A Bíblia fala sobre o ranger de dentes, comparando, não é. A pior coisa, morrer sem Cristo, é estar longe, sem chance alguma, irreversível, longe da face do Senhor, para todo e todo e todo e todo sempre. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Aqui fala de sofrimento, de um fogo que atinge corpo, alma e espírito. Mas aqui fala longe da face do Senhor. Hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de agradecer a Deus. Deus tem beneficiado a crentes e a descrentes, a quem é cristão e quem não é. Mas há um lugar reservado por toda a eternidade, por aqueles que não querem viver com Deus. Deus não obriga ninguém a ficar insatisfeito a eternidade toda ao seu lado. Deus criou um lugar exclusivo para Satanás e os seus anjos caídos. E a Bíblia diz que para lá vai Satanás e os seus anjos e todos que não adoram ou não servem a Deus. Só que aqui fala que é longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Note que versículo, 2 Tessalonicenses 1,9. Muito bem, aqui fala daqueles falsos inimigos da cruz. Pensam em si mesmo, satisfazem seus prazeres. Eles pregam a mentira. Mas o cristão cauteloso diferentemente, e aqui eu só quero introduzir o pensamento, porque o tempo tem ido. O cristão sábio, cauteloso, alegre, evita esses. Mas eu quero terminar apenas com a leitura do versículo 20 e 21. E aí para a semana que vem, ou na próxima oportunidade, vou estar falando sobre 2 aspectos. Que o cristão alegre e cauteloso, ele sabe que ele é um cidadão celestial. E ele sabe que o seu corpo será glorificado. 2 coisas. Enquanto alguns só buscam coisas desse mundo e terão como recompensa, como salário, a morte eterna. O cristão, o genuíno, ele é um cidadão dos céus. Versículo 20 e 21. E o seu corpo, que sofre penas, fraquezas,
será glorificado. Então, quero terminar lendo, e na próxima oportunidade, nós vamos expor o versículo 20 e 21. Pois, aqui Paulo fala assim, pois, olha, igreja, fica alegre, continue alerta, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até de subordinar a si todas as coisas. E em Filipenses nos fala aqui também que todo joelho se dobrará e toda língua, toda boca confessará que Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus está voltando. Você faz parte de qual grupo? Inimigos da cruz de Cristo? Ou você faz parte do grupo celestial, que tem andado aqui por enquanto, peregrinos? Se você descobrir que você faz parte de inimigos da cruz de Cristo, saia dessa situação, corra a Cristo, clame o seu favor, a sua misericórdia, clame a Cristo, que Ele está pronto a perdoar. Busque a Deus enquanto se pode achar. E você que é crente, continue firme, continue alegre, servindo, continue alerta para os perigos desse mundo, continue andando com Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Dependa sempre da palavra do Espírito Santo e da oração. Porém, Santo Deus, obrigado por mais esta oportunidade. Falamos mais uma vez sobre o perigo daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E esses, ó Deus, estão bem perto. E no contexto desses versículos, eram opositores ao ministério de Paulo, à pregação de Paulo. E eles talvez se colocavam como um exemplo. E alguns da igreja estavam seguindo. Eles eram, Deus, os lobos, disfarçados de ovelha. Eram aqueles, Deus, que não eram convertidos. Mas aqui Paulo estava exortando. E Cristo tem dado oportunidade mais uma vez, para que possa encontrar graça e misericórdia na pessoa de Cristo. Ele se ofereceu uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também, quão duro será, quão terrível é cair nas iras de um Deus vivo, de um Deus irado, que não tem como perdoar, porque rejeitaram o sangue de Jesus, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo. Hoje o Senhor Deus está vendo aqueles que são amigos da cruz e aqueles que são inimigos da cruz do Senhor Jesus. Pedimos a Deus conversão, pedimos consagração de vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós finalizamos esse culto para a glória de Deus. Amém. Tenham todos uma ótima semana, reflita na boa palavra do nosso bom Deus e seja amigo verdadeiro do Senhor Jesus.